Olá, boa noite. Isso, vamos aguardando aí a chegada das pessoas. Olá. Oi, Guto. Que honra. Oh, Soraya entrou. Deixa eu chamá-la. Oi, minha flor. Olá, boa noite. Boa noite. Enfim, chegou nosso dia. Cá estamos. Exatamente. Estou bem enquadrada? Tá ótima. Tá ótima. Fique tranquila. Tá, mas eu também descobri um jeito aqui que eu coloquei no computador também, então eu me vejo no computador. Ah, que legal. É, mas tem um delay grande, então. Boa noite, todas e todos que estão chegando. Uhum. Olá, Oi. Guto, parceirão. Que bom. Prazer. Bom, então, vou começar aqui dando, fazendo uma pequena agenda, né, dos acontecimentos da Curumim Psicomotricidade. Tem gente que está vindo aí pela Soraya, pelo movimento autêntico, né? Sabe pouco da psicomotricidade, então vou falar aqui um pouco das coisas que estão acontecendo na Curumim Psicomotricidade. Antes de eu apresentar a nossa querida Soraya Jorge. Então, agenda das lives. Hoje, no dia 21, Sabrina Toledo, eu e Soraya Jorge falaremos sobre movimento autêntico, a arte de mover e testemunhar. Na próxima segunda, sempre dentro do projeto Segundas Intenções, teremos Ricardo Alves, meu sócio na Curumim, e a Marília Bittencourt, fofa, querida, falando sobre atividades psicomotoras no desenvolvimento do grafismo. Por quê? Aproveito também para dizer que a gente tem feito 2 grupos de estudo que estão assim funcionando super bem. Um grupo de estudo nas quartas-feiras à noite comigo sobre o Winnicott e a psicomotricidade. E um grupo de estudo nas quintas-feiras à noite com o Ricardo sobre as estruturas psicomotoras na organização do ser humano. Aproveito também para divulgar que mês que vem, no dia 17 de outubro, temos o primeiro encontro da Curumim Psicomotricidade, comemorando os Uhul! 3 anos de
início da primeira turma de formação. A primeira turma começou em outubro de 3 anos atrás. E vai ser o primeiro, vai ser online. Se Deus quiser, o segundo ano que vem não vai ser online, vai ser presencial. E a gente deu um nome, que é num dialeto africano, que tem circulado por aí, Ubuntu, que significa sou pelo que somos. Então, esse vai ser o tema do encontro. Convidados maravilhosos, Carlos Alberto Plastino, Leia Tiriba, Marta Lovisaro e outras pessoas incríveis estarão presentes nesse evento, falando nas mesas. Vai ser muito bacana. Evento gratuito. Depois, no dia 31, a gente tem um workshop na parte da tarde sobre as práticas psicomotoras em ambientes virtuais, porque a gente tem visto que isso é um grande desafio. Então, como que as pessoas vão lidando com isso, né? Os profissionais. E depois, no dia 14 de novembro, começamos o curso A Psicomotricidade na Contemporaneidade. Então, aqui estou eu com diva Soraya Jorge, especialista em pesquisa do movimento e estudiosa das somáticas, co-criadora do CIMA, Centro Internacional do Movimento Autêntico no Brasil, e do seu processo formativo. Doutoranda em dança pela FMH de Lisboa, professora da Escola Internacional de Movimento Autêntico, fundada pela sua criadora, Janet Adler, The Discipline of Authentic Movement Faculty, Circle of Four, e professora da Faculdade de Dança, queridíssima Faculdade de Dança Javiana, onde também me formei há 20 anos atrás. Com Mariana Camarote e Denise Passos, Soraya tem ensinado o movimento autêntico dentro do BMM, Body Mind Movement Brasil, em um programa especial de 3 anos de psicologia e anatomia sensitiva. Então é isso. Queria começar pedindo aí para as pessoas que estão presentes com a gente hoje para separarem uma folha, porque teremos uma prática. A Soraya Jorge nos dará de presente uma prática de movimento autêntico, no qual nos moveremos, cada um no seu respectivo recinto, e depois escreveremos. Então, uma folha e uma caneta, um lápis, para a gente poder falar agora, então, sobre movimento autêntico, né, que é uma abordagem somática. A Soraya vai falar um pouquinho desse início histórico, né, dessa prática do testemunho, né, uma prática muito específica onde uma pessoa se move e a outra pessoa testemunha esse mover. E é uma testemunha que garante a segurança da expressão da pessoa que se move sem julgamentos, né? Então, convido agora a Soraya para a gente poder iniciar aí a fala dela, pedindo para ela trazer não só rapidamente essa questão histórica, mas essas diferenças conceituais que muito nos interessam, sobre mover, que é diferente do dançar, né? Então, o que é o mover dentro do movimento autêntico, o testemunhar, que é diferente do observar, né? O ser facilitadora no movimento autêntico, que é diferente de ser professora, é uma outra construção, é um outro papel, é um outro lugar, né? E demanda uma outra formação, para que a gente possa, então, pensando, né, ao longo dessa live, aproximações entre o movimento autêntico, possíveis articulações, e a psicomotricidade na perspectiva winnicottiana, que é o que a gente traz bastante na Curumim Psicomotricidade. Então, chamo minha querida Soraya Jorge para falar sobre essa abordagem somática relacional linda, que é o movimento autêntico. Acho que eu vou deixar você continuar falando do movimento autêntico, porque já está tão apropriada das várias conceituações, tão lindo ouvi-la. Eu acho que tem uma honra
mútua de estarmos compartilhando um momento aqui, né, desse novo formato, mas fazer desse novo formato também um espaço especial, né? Um espaço de construir algum continente para que a gente possa se ouvir, né, falar e se ouvir, que é uma base da prática do movimento autêntico. Você já falou coisas importantes, mas eu vou retomar um pouquinho. É difícil ser sucinta, mas vou tentar. O movimento autêntico, seus primeiros passos se iniciam com a bailarina, dançarina, coreógrafa chamada Mary Whitehouse. Essa mulher, ela começa a ter um grande interesse pelo processo da dança, pelo processo de construção, e quando eu acho que os processos ficam mais vivos, a vida se aproxima muito da arte, né? Então, ela, ao mesmo tempo, começa a construir um novo conceito que ela vai deslizar do bailarino para o movedor, há um deslocamento para nomear esse que se pesquisa muito mais interessado no processo do que numa realização final, para movedor, movedora. Ela vai, nesse processo, fazer contato com a psicologia analítica, né, através dos estudos teóricos junguianos, e ela relaciona esse espaço de pesquisa, ela começa a ver nessa pesquisa conceitos de arquétipo, conceitos de imaginação ativa, inconsciente coletivo, e ela vai nomear o trabalho dela de movimento em profundidade. Em seguida, a gente tem na história a Janet Adler, fazendo um resumo do resumo. Se alguém quiser mais, tem mais coisa no site do movimentoautêntico.com e no Google da vida, né? A gente vai ter a Janet Adler aprofundando o conceito de movedor e movedora, e porque ela vai trabalhar, tem um histórico de psicanalista, de estudiosa, estudiosa das experiências místicas, da fenomenologia, da dança-terapia, dos rituais africanos. Então, ela tem um campo de estudo do movimento grande e ela tem experiências com crianças autistas. Então, ela vai desenvolver, além da movedora, aprofundando o seu conceito de movedora, ela vai desenvolver a testemunha, que é aquela que vê. E ela desloca do observador para a testemunha, porque essa testemunha vai ter uma abrangência de construção de campo. E que acho que nesse sentido o campo do brincar do Winnicott tem muitas relações com isso. Ela também vai trabalhar com a psicologia do desenvolvimento. Então ela vai desenvolver a testemunha também a partir de uma observadora implicada. E aí ela acha melhor trazer essa implicação para o nome testemunho, porque ela vai ainda ter mais um caldo para isso, que é a linguagem perceptiva. A linguagem perceptiva é uma linguagem que ela vai conhecer com um psicoterapeuta corporal chamado John Weird. Esse moço, essa figura, ele vai falar que não só no campo, não é necessário não só um desenvolvimento no campo, para eu não projetar os meus julgamentos no praticante, ou analisante, ou analisado, ou que for estudante, mas eu preciso desenvolver uma linguagem verbal. Então, não só um campo que emane um espaço de confiança, né, um vínculo
de maior liberdade, de não julgamento e projeção, mas também criar uma linguagem verbal para isso. Então, a gente chega à conclusão com a Janet, quando ela organiza esse processo, que ela realmente trabalha a relação clara nessa abordagem, nesse sistema, no que ela chama disciplina, ela vai chamar de disciplina do movimento autêntico, né? Ela vai falar que para a prática é necessário as duas funções, de movedor e testemunha. E nessas funções, existe aquela movedora que vai iniciar o seu processo, construindo, criando o espaço interno a partir da experiência de uma facilitadora suficientemente boa, usando o nosso querido Winnicott, para facilitar, promover um espaço de pesquisa do movimento. Então, é nessa relação que o movimento autêntico desenvolve o que ela vai nominar de consciência, os vários aspectos da consciência reflexiva, para o aspecto de uma consciência de observação, né, de testemunho, e de uma consciência mais ampliada, onde a gente começa com o duplo para encontrar que um está dentro do outro, né? Então, a gente vai percebendo que nesse processo de desenvolvimento, a testemunha está dentro do movedor, né, que vai ser desenvolvido pela movedora, e a testemunha vai ser movida pelo movedor. Ou seja, um contém o outro, né? E é nesse processo que vai se desenvolver. E tem uma premissa do movimento autêntico que eu acho linda, que não é muito, ou o foco não é se fixar nas coisas, mas o foco é observar como as coisas me coisam. Como que eu sou afetada pelo outro? Como eu sou movida pela presença do outro? E tanto movedor quanto testemunha nessa relação, elas vão trabalhar sobre esse conteúdo, né? E o não julgamento não é algo que é idealizado. Ou seja, o movimento autêntico vai oferecer ferramentas, matéria-prima, modos de se trabalhar com o julgamento, com as projeções, com as interpretações, com as legendas, com as histórias, com as narrativas que crio sobre o outro. Então, não vai só falar para você, não vamos julgar, ou vamos... Não. Melhor dizendo, o trabalho é sobre apropriação do julgamento, das projeções, das legendas, porque elas são matéria-prima para o meu processo de autoconhecimento. Então, tem exatamente, um tanto quanto ecológico, né? Então, é uma prática do testemunho, por isso sai do observador e passa para a testemunha, porque para o movimento autêntico, a testemunha é aquela que me acompanha, não me julga, nem me observa de longe, mas se distancia para chegar perto de mim. Cria espaço para então estarmos juntos, né? É pouco isso. Muito legal. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Vamos para a prática. Antes da prática, eu tenho que falar algumas coisinhas, né? O movimento autêntico é uma prática de atenção, é uma prática clínica, é uma prática de construção de arte, é uma prática de aprendizagem. É importante dizer que o movimento autêntico passeia por esses campos dos saberes, né?
A movedora, então, eu falei que a base é mover e testemunhar. Essa é a estrutura do trabalho, estrutura da prática. Mover, testemunhar e construir uma gramática que seja justa para a experiência, né? Então, o que eu proponho a todos vocês é que vocês entrem numa prática de se testemunhar, né? E observar quando você está se testemunhando, que é se acompanhando, ou quando aparece a julgadora, a legenda, a que gosta de colocar uma legenda, que gosta de dar uma boa explicação para a tua experiência, de já dar uma boa interpretada. E o exercício é que cada vez mais eu não coloque legenda rapidamente e mate a minha experiência, né? Porque o barato é ter a experiência e deixá-la viver. Então, o que a Sabrina, que é com quem eu estou vendo, e que eu estendo a todas as pessoas que estejam aqui com a gente hoje, possam experimentar. Experimentar, quando eu tocar esse sino uma vez, que você possa fechar os olhos aonde você estiver, pode ser na sua cadeira, pode ser em pé, e ouça os seus impulsos de movimento. Qual é a primeira pergunta? O que me move? Essa é a grande curiosidade da vida. O que me move? Ao longo do processo, você vai descobrir como você move o que te move, né? Você vai descobrindo padrões e vai descobrindo também os pequenos novos que aparecem o tempo todo na sua vida. Não tem música, isso é uma coisa importante no movimento autêntico, né? Porque a música, ela direciona um percurso, ela cria uma atmosfera. E o que a gente quer é que essa atmosfera seja criada entre eu e você, entre movedores e testemunhas, porque a gente poderia estar num círculo. O trabalho acontece a 2, a 3, a 4, a 5, a 80 pessoas, como já fizemos o trabalho. Então, é abrir esse ritual, né? Então, esse ritual nosso. Eu vou tocar o sino uma vez, você vai fechar os olhos por uns 5, 8 minutos, por aí. Deixa eu sentir o tempo para eu poder me situar aqui também, né? Mas estamos bem no tempo. E depois 3 sinos para terminar. Existe, eu vou falar agora, 4 perguntas que percorrem o trabalho, mas você não precisa, você movedora não precisa pensar nelas. Eu vou dar como pista. Né? Eu, como testemunha, que já tenho prática, essas perguntas já estão corporificadas em mim. E é esse o barato. Por isso que a testemunha, ela tem já a prática corporificada, né? E a gente chama muito mais de facilitadora do que professora, porque a prática é muito simples e ela favorece a experiência. Então, o que a gente quer é que a facilitadora promova esse campo para os movedores e movedoras, né? A testemunha de si ou do outro, né, começa com si, né? Ou seja, a movedora desenvolve um testemunho de si, a testemunha interna, na presença de uma testemunha externa. Tem 4 perguntas. A testemunha externa está em pé ou sentada, não se desloca no espaço, está em pausa. Ou seja, de novo a gente tem uma suposta dualidade para que essas coisas se integrem, né? As 4 perguntas de investigação do testemunho de si ou de testemunho do mundo e das pessoas. Primeira pergunta, fisicalidade. Fisicalidade é gesto, é braço que sobe, é abajur que está do meu lado esquerdo, abajur preto, é copo de água com várias superfícies,
É cabelo preto com brinco branco. É descrição o mais precisa possível da fisicalidade. É óculos, com bolinha, é brinco, é olhar, é ver, é contemplar com atenção tudo que está à minha frente, à minha volta. E ver também, praticar ver o invisível, porque à medida que eu vou vendo o visível, eu vou cada vez mais vendo os invisíveis também. Segunda pergunta, que sensação tenho quando vejo? Ah, quando eu vejo o rostinho vermelho, corado, eu também sinto calor, minha bacia se move, meus braços se movem. O que acontece comigo fisicamente e sensorialmente quando eu vejo o outro e quando eu me vejo, né? Quando eu estou me testemunhando. Se aparecer um julgador ali, é observador. Aí, a terceira pergunta. Essas perguntas elas podem variar de lugar. Terceira pergunta. O que eu imagino que eu esteja fazendo? O que eu imagino que Sabrina esteja fazendo? Ou a movedora esteja fazendo? Que legenda eu coloco? Ela está brincando? Que legenda, que narrativa eu faço sobre ela? Que historinha, que interpretação? E a quarta pergunta é: o que tem ali que também é meu? Ou o que eu movi e eu já conheço de mim, que fala de mim? Isso me dá uma reflexão, né? Aquilo que eu movo já fala de mim em aspectos que eu conheço ou fala de mim de coisas novas? Então são 4 perguntas, tá bom? A gente depois vai escrever em cima. Muito resumidamente, meio que assim, fisicalidade, papapá. Sensação, papapá, porque não dá tempo. Eu normalmente dou 15, 20 minutos para isso, depois de toda a prática. Mas, obviamente, a gente move meia hora, 40 minutos. Então, é outra realidade, né? Então, Sabrina hoje é a movedora com quem eu estou me relacionando. Eu sou a testemunha e ela a movedora. Certo? Vou tocar o sino. Deixa eu só Vai falar ser uma uma coisinha. prática. Oi? Deixa eu só falar uma coisinha. Aproveitem. As pessoas que estão em casa, embarquem na experiência, entrem no sino com a Soraya Jorge, se façam de observadora, né? De testemunha. Testemunha. Se façam de De testemunha. testemunha de si, se escutem. Se escutem. Se Depois a escutem. proposta de escrever, que nem eu também vou entrar. Vamos tentar fazer esse desafio das práticas em ambientes virtuais, né, ganharem sentido. Depende da gente, do nosso estado interno, da nossa disponibilidade para esse momento. Vou chegar minha cadeira um pouco para trás. Tá bom? Tá ótimo.
Então, vai para o seu papel e só preenche rapidamente as 4 perguntas. Fisicalidade, sensação, segunda, terceira, legendas e quarta, algo sobre o teu gesto e a sua vida, o teu processo. Esqueci de te dizer, né, para você escolher um gesto, né, um momento dessa gestualidade, em vez de tudo. Consegue? Essas 4 coisas em cima daquele gesto que eu escolhi. Exatamente. Desculpa, pessoas, que eu não disse isso antes, porque você fez vários gestos e todos esses gestos eu tenho como desdobrá-los, entrar neles, né? Mas vamos pegar um para que a gente possa trabalhar um pouquinho em um. Tá. Vê se você consegue. Se você não conseguir, Fiquei tudo na bem. dúvida entre 2, né? Claro. Ui! Tá, já escolhi. Tcharam! Tchan, tchan, tchan. Bem sucinto. É isso mesmo. Então, vamos. Me fale o gesto. Tá, eu vou te dizer os 2 que eu gostei muito e que eu acabei escolhendo. Posso? Gostei, é ótimo. Eles te moveram, né? Que te atraíram, né? Caíram, exatamente. Não, é porque teve um outro que também foi muito forte, mas aí seria um papo denso demais. Aí, então, uma coisa que eu fiz, tinha perna também aqui, né? Que tinha uma coisa de uma perna, de um pé, mas tinha uma coisa assim de mão que caía assim e uma cabeça, né? E aí meio que voltava, assim. Meio assim. Uhum. E o Fica segundo, com esse. tá bom, foi com Fica esse. com, fica com esse, porque a gente tem 2 minutos aqui para chegar na nossa hora. Então, não, porque a gente vai continuar até 10 horas, né? Mas a gente está dividindo o tempo. Então, tem o gesto da cabeça e da mão que se dobram para frente e para trás. Não é isso? Algo, né? E junto Nesse tem uma sentido, você perna, pode. tem uma perna, E tem né? uma perna que eu não vejo, que também Flex. está fazendo essa flexão. É, a perna que estica e dobra, um pé que estica e dobra, que flexiona e. Qual é a sensação quando você faz? Ou quando você Bom, fala agora?
escrevi agora, assim, a sensação tem a ver com graça, uma coisa meio, tipo, uma coisa, eu tô fazendo a perna junto e o pé junto agora. Meio graça, meio menina moleca, menina marota, escrevi aqui. E ao E mesmo qual é a tempo, sensação da menina marota? Porque a menina marota ainda é uma imagem, eu quero a sensação no seu corpo. uma coisa séria. Tentei fazer esse Uhum. coisas assim. Então Então, tem um brincar e uma seriedade. de sensação tem uma coisa lúdica, uma coisa leve, acho que lúdica mesmo, mais do que leve, seria lúdica, brincante, né? E depois uma sensação meio séria, assim, talvez até meio cansada, até eu diria. Meio, Fala para cá, porque quando você fala lá para cima eu não te escuto. uma sensação meio lúdica e ao mesmo Uhum. tempo de tem também uma seriedade, assim, e talvez um certo cansaço até. Eu fiz um som quando eu joguei a cabeça. Meio de brincante e de seriedade. Não sei se você travou, Soraya, ou se você está numa percepção sua aí muito íntima, mas a sua imagem está parada para mim. Soraya caiu. Soraya voltará em breve. Minha testemunha. Travou aí também? Assim que ela voltar, eu chamo ela. Vocês fizeram, gente? A Gláucia tá. Ah, que bom, Glaucinha. Vocês se moveram? Sai e volta. Quem? Eu? Travou Soraya. Isso, Soraya. Isso, já voltou, né? Pronto. Vou adicionar. Ué, peraí, que eu acho que eu chamei outra pessoa, Denise Latini. Peraí, como assim? Vamos de novo. Soraya. Adicionar. Aguardando Soraya. Oi, minha flor Gláucia. Não, Cá estamos. cá estamos. Então, estávamos na sensação, meio brincante, meio sério, meio cansado, bateu uma coisa de um cansaço, não é? Sim. Alguma legenda, alguma interpretação Seria apareceu? a coisa 4? Não, a terceira. Seria a imagem? É, Eu coloquei mamulengo, boneca. ótimo. E alguma coisa sobre você? Você relaciona isso? Levo as coisas na brincadeira, porque sou muito séria. Exatamente. Uhum. Então, vou te dar um testemunho rápido. A gente, né, vai perder aí uns minutinhos com a minha saída, mas a gente vai se adaptando. Então, eu vejo você, Sabrina, sentada. Você está de lado para mim, eu vejo o seu lado direito. E eu vejo a sua mão, quase que no movimento de flexão, de dobra, como eu gosto de dizer, com a cabeça, não vejo as suas pernas. E eu sinto o meu corpo dizer, eu sinto o meu corpo dobrando e desdobrando, dobrando e desdobrando. E nesse movimento sensório de dobra, eu sinto bem no meu peito isso, tem uma ressonância no meu peito. Eu sinto cumplicidade no que você fala sobre séria e brincante e brincadeira.
Sinto isso também no seu movimento, porque eu me vejo sorrindo enquanto você faz, e me vejo muito atenta, muito focada. Esse seu gesto, eu tenho uma sensação física de que eu poderia te testemunhar por muito tempo, porque ele diz muito para mim. Eu nem sei o quê, mas ele me diz muito. Ele me diz muito de mim, na sua presença também. Lindo. Trabalho Então, profundo e sensível, né, Soraya? como é que você sente quando você recebe o testemunho? Me sinto bem, me sinto ouvida, vista e acolhida. Sinto que você de fato estava aí. O que é sempre uma dádiva, né? Ter um outro que de fato está. Exatamente. O trabalho é sobre ver e ser visto, né? Ouvir e ser ouvido nos diversos recantos da gente, né? Então, por isso a relação do movedor e testemunha, né? E muitas coisas se passaram assim. Quantos minutos foram? 5? 5 minutos, quase 6. Muitas coisas assim. Impressionante. Muitas coisas. Coisas antigas, coisas de infância, coisa de mulher, Uhum. de muitos lugares, assim, lugares de dor, lugares de alegria, lugares de encontro, de natureza, assim, de potência, de solidão, um universo. Um universo em 5 minutos, com Soraya Jorge. Incrível, né? Que incrível. Isso também pela qualidade da, dessa qualidade que você tem de entrega, né? Também essa seriedade e essa brincadeira promove para mim um espaço de entrega, um continente para mim mesmo, né? Então, imagino que para você também, porque, porque você permite entrar, sabendo que você pode acolher tanto com esse lado lúdico, né, quanto com a seriedade da brincadeira, né? Porque brincar é muito sério, né? E é muito vibratório, né? E muito prosaico, né? E muito É, humano, né? E muito exatamente. prosaico e transcendente. É. Eu diria prosaico, humano e imanente, né? Tá na gente aqui no campo, né? Mas você, o tempo agora são 10 minutos, são 9h48 para você fazer qualquer coisa. Eu que agora comecei a dar a hora, né? Eu achei que você que ia ficar me dando a hora. Eu acho que você, eu imagino que você queira que eu toque o sino de novo, né? Mais mais um. É. Será que mais alguém moveu? Será que mais alguém ouviu? Tem gente que disse que foi maravilhoso, mas assim, daí até Pois é. Você quer falar alguma coisa? assim, a gente tinha aí pensado em algumas coisas, né? Algumas direções, algumas reflexões teórico-brincantes. Você falou, eu acho que tem uma coisa da psicomotricidade que eu achava que super interessante você trazer alguma relação com isso, sabe? O que eu fiquei pensando assim, né, que na psicomotricidade a gente não tem o verbo testemunhar, a gente usaria o verbo observar, né? A gente observa esses corpos se movendo, né?
também, né? A psicomotricidade, ela não está nesse lugar da dança, ela também está nesse lugar do Do mover, mover, né? e do mover que, que simboliza coisas, mas do mover que presentifica coisas, né? Que traz à tona coisas. Então, é claro que se a gente trabalha com adulto, dentro do campo da educação mesmo psicomotora, a gente pode trabalhar com terceira idade, a gente pode trabalhar com adultos, a gente pode trabalhar com adolescentes, né? Mas mesmo com as crianças, que é uma dinâmica muito mais dinâmica, de modo geral, né? Assim, existe um lugar que eu acho que o psicomotricista tem que ir alcançando ao longo da sua formação, né? Do seu processo de se tornar um psicomotricista, que de alguma forma se assemelha em alguns conceitos que eu vi que existem no movimento autêntico, né? Essa questão de você ter um distanciamento, no sentido de que você não vai julgar, né? De que você não vai trazer o que é seu para o campo do outro, né? Você não vai projetar, não vai fazer uma transferência em termos psicanalíticos, né? Mas ao mesmo tempo você tem que estar super lá, né? Que é um pouco isso que você trouxe, né? Não é um distanciamento longe, muito pelo contrário, assim, é porque eu me distancio das minhas questões, é que eu posso estar de fato perto do outro, né? E como que isso é um processo, um aprendizado. E como você disse, o movimento autêntico, ele dá as ferramentas para que o profissional possa chegar a este lugar, porque não se trata de, né, não é um mandamento, não julgue o próximo, né? É uma construção de um lugar, é como você vai lidar com os seus julgamentos, que são naturais, com as suas sensações, com as suas emoções, com as suas experiências pessoais, ao olhar o outro, né? Ao olhar o movimento do outro. Na psicomotricidade existe uma interferência, muitas vezes, não é necessariamente, né? Mas assim, do corpo da pessoa que está fazendo a testemunha, né? Assim, a testemunha, ela, principalmente quando é criança, né? Você É entra outra coisa, né? no jogo, né? Na criação, né? E, enfim, então acho que é muito importante, acho que traz um campo de reflexão muito bom para a psicomotricidade, assim, né? De que lugar é esse que a gente tem que ir se trabalhando, e só dá para se trabalhar nas nossas práticas psicomotoras pessoais, né? Na própria terapia psicomotora, enfim, nesse campo da prática mesmo, né? Claro que o embasamento teórico é sempre bom, porque você vai entendendo o quanto aquilo é fundamental, mas assim, as transformações vão se dando com o tempo, né? Com o amadurecimento do profissional, enfim, com o seu percurso, né? A sua bagagem. E assim, esse modo de entender a educação psicomotora, né? Que eu sempre trago uma perspectiva que é muito winnicottiana, também eu acho que tem um diálogo muito interessante com o movimento autêntico, na medida em que eu estou muito interessada em trabalhar com as questões do gesto espontâneo, né, que é um conceito muito importante na obra do Winnicott, né, da gente tentar trabalhar a partir de um movimento que esteja conectado bem com uma coisa interna da pessoa, né, com um acesso ao que o Winnicott vai chamar de um verdadeiro self, que às vezes está tão escondido, dependendo da personalidade da pessoa, do que a pessoa tiver vivido na vida, né, dirá o Winnicott. Ela poderá ter um false self tão ali para proteger, que para você chegar naquele núcleo e conseguir se mover a partir de si, né, é um exercício, né? E isso serve, inclusive, para o profissional, porque o profissional pode escolher essa profissão e ter que fazer todo esse trabalho consigo mesmo. Não, a maioria, eu acho que assim, esse trabalho do movimento autêntico, ele tem servido muito para os psicoterapeutas, para as pessoas que trabalham para os cuidadores, para professores, porque fica sem espaço para essas pessoas trabalharem e não ser um lugar determinado. Então, assim, o movimento autêntico, por abranger as áreas, né, da saúde, da arte, da educação, permite com que as pessoas
é quase que um território neutro para as pessoas trabalharem as suas próprias questões e trabalharem mesmo nas questões da ressonância somática, né? Para observar as transferências contra transferências, que nome a gente dê, né? Nas práticas somáticas, a gente vai trabalhar as ressonâncias somáticas, né? Como eu sou afetado pelo outro, como eu engancho com o outro, como eu me desloco, né? A observação do verdadeiro self ligado ao espontâneo, que não é a espontaneidade que a gente conhece, que se fala, que é confundido muitas vezes como ser espontâneo, mas no movimento autêntico a gente vai dar um contorno da relação. Ou seja, qual é o gesto preciso para cada relação e para cada momento? Né? Então, como é que eu vou trabalhando isso? Para trabalhar isso, eu tenho que ter processo, né? Por isso que a gente tem um processo formativo, né? E esse processo formativo é para que possa-se viver um tempo de ser movedor, de ser testemunha silenciosa, para uma testemunha verbal, ter uma construção, né? E eu gosto de dizer que nesse processo formativo a gente não forma turmas, porque a gente não acredita mesmo nesse processo de formar turma. Cada pessoa vai se construindo enquanto testemunha e testemunha facilitadora em diferentes grupos, e o processo dela que tem que ser acompanhado. E é muito mais complicado, muito mais trabalhoso, mas eu acho que é o que... Porque formação é um troço complexo, né? Então, no mercado, tem um mercado de trabalho, tem um atrito com o mercado de trabalho que é necessário estar em relação, mas qual é a minha brecha para fazer de um jeito que faça mais sentido, né? E sim, o diálogo com o Winnicott, o diálogo com Daniel Stern, o diálogo com muitos, com a filosofia, com determinados pensadores da psicologia, né, fazem total relação e contato com o trabalho do movimento do corpo, né, que não é só a dança, mas que também não é só a psicologia do movimento, né? Então, assim, como é que eu encontro um espaço também para movimentos inomináveis, um espaço para as pequenas percepções, né? Para coisas que entram no campo da criação. E eu acho que o Winnicott, nesse sentido, bate uma bola impressionante. Eu só estudo o Winnicott separadamente, assim, né? Mas gosto muito. A gente está Ah, finalizando, né? sim, sim. É, falar então, assim, só para fechar, então, aquilo que disse a você hoje mais cedo, né? Assim, dessa minha crença, né? Assim, desse espaço da psicomotricidade, né? Seja com criança, seja com adulto, seja na esfera da educação, na esfera da saúde, né? Como um todo. Como, na minha opinião, né? Assim, é uma criação do que eu tenho chamado de um tempo fecundo, né? Um tempo fértil, um tempo que traz abundâncias, que traz frutos, né? E que esse tempo ele desvela formas expandidas do momento presente, né? Assim, é você poder expandir, você poder desvelar e você poder observar o que está no aqui e agora, né? O que já apareceu aqui, 1 minuto e 20 para terminar. E nesse sentido, a psicomotricidade, eu vejo uma grande afinidade com o movimento autêntico, né? É uma grande potência, né? Uma potência transgressora, ousada, artística e política. Então, A forma de estar no mundo, né? Eu falo que é uma, é uma ontologia epistemológica junto, né? É um jeito de fazer mundo, estar no mundo, conhecendo o mundo, aprendendo o mundo, né? Como é que isso se dá no meu cotidiano. O movimento autêntico tem essa força transgressora
de fazer modificar o cotidiano de um jeito incrível e mudar a forma de falar, que é, não adianta só eu sentir, mas como é que eu encontro na palavra o gesto preciso. O gesto preciso. Preciso. O gesto preciso. Precioso. Precioso. Preciosidade.